Graça e paz, igreja. Amém? É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor André, ao pastor Luciano pela confiança. Sem não nos conhecer, acreditou na palavra do André. Então a responsabilidade é do pastor André. O meu nome é Roberta. Eu sou casada com o Fabrício. Eu sou a mãe da Radassa e da Sara, que a Jerusa está ali no colo, minha bebezinha, de 1 mês e 1 semana. Quando o pastor André me ligou, eu falei com ele assim, Roberto, será que você pode vir? Eu falei assim, pastor, só tem um detalhe, assim, coisa pouca, eu só vou ter neném semana que vem, mas eu te respondo depois de 1 semana. Eu esperei passar 15 dias para saber se eu ia estar inteira, graças a Deus, e o pastor fez toda uma agenda muito linda para a gente nesse tempo que a gente vai passar aqui. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, amém? Nós somos do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, membros da primeira igreja batista renovada no Gradim. Pastor Eduardo Pacífico, ele manda um abraço para a igreja. Ele também já esteve aqui fazendo, eu não lembro o nome do congresso, mas a Igreja com Propósito, que a nossa igreja também é uma igreja com propósito. Ele veio para cá, já tem muitos anos com uma caravana também. E quando eu falei com ele, eu conheço a igreja. Eu falei, que bênção, que bom. Então, estamos muito felizes, amém? Antes de eu entrar naquilo que é mais importante, que é a palavra do Senhor, eu gostaria de compartilhar um material que a gente trouxe. Nós somos missionários, fomos enviados no ano de 2019 para passar 1 ano no Paraguai. Nós ficamos 1 ano lá para auxiliar na reestruturação de uma igreja. O pastor do Paraguai tinha falecido. Um casal de pastores da nossa igreja foi para lá para assumir a igreja e nós fomos juntos como uma equipe missionária para lá. No final do ano de 2019 para 2020, nós decidimos ir para São Paulo, fazer um curso de 1 ano na Igreja Batista da cidade. Ficamos lá de janeiro a março, quando fomos surpreendidos pela pandemia do Covid-19. E, infelizmente, acredito que não só os meus sonhos, mas os sonhos de muitas pessoas foram frustrados nesse período. E a gente voltou para São Gonçalo. E eu brinco com as pessoas e falo assim, já que eu estava ali na pandemia, sem fazer nada, a gente aproveitou para escrever um livro e fazer um filho, entendeu? Pelo menos a gente usa esse tempo com um propósito, amém? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A gente trouxe esse devocional aqui, chamando Devocional Identidade e Destino. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós sabemos para onde iremos, querido. Então o objetivo é esse, são 365 dias. Assim, tem a data, o título, o versículo bíblico, contextualização bíblica, uma aplicação pessoal e um espacinho para anotação. É para o devocional de 1 ano. Nós trouxemos ele em capa dura e em capa normal. A gente trouxe todo o material que a gente tinha em casa, não é muito. O valor dele é R$40, o de capa normal é R$30. Eu trouxe o livro do meu testemunho, que vocês vão ouvir aqui agora. O livro está em mais detalhes. O nome do livro se chama Cansei de Lutar, e Agora? É o livro que conta a minha história. É R$20 ele. E esse livro aqui, A Vida Depois que Não se Morre. É esse título mesmo, tá? A Vida Depois que Não se Morre. A irmã do Fabrício, ela teve um câncer incurável, que milagrosamente o Senhor a curou. E ela escreveu a história dela aqui e ela nos deu para abençoar o nosso ministério também no valor de R$20. Então, eu acredito, se você quer presentear alguém, se você quer alcançar alguém, usar esses livros como uma ferramenta evangelística, uma palavra de esperança, o devocional também para a sua vida pessoal, para a vida de outras pessoas, que o Senhor possa estar usando a sua vida. Amém? Muito obrigada. Quero dar isso aqui para o pastor Luciano e para o pastor André. Consegue pegar aqui? A gente tem que dar lá para o pastor André. Obrigada, tá, pastor, pela oportunidade. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no Salmo 40, versículo 1, por favor. Salmo 40, versículo 1. Amém ou misericórdia? Tá ali. Desculpa, gente. Nem tinha. Eu estava procurando aqui atrás, tá ali. Diz assim, eu vou ler na versão ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, tá bem? Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu
e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus amado, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Pai, toma a Tua igreja, Pai, diante de Ti. Toma os corações nessa noite de todas as pessoas, o meu coração, do Fabrício. Pai, cumpre o Teu propósito nesse lugar. Torna o nosso coração terra fértil para receber da Tua palavra, que germine a 30, a 60, a 100 por um, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa dar frutos e frutos que permaneça, Senhor. Deus, me usa para a Tua honra e para a Tua glória, e que eu não fale absolutamente nada que seja contrário à Tua vontade. Seja engrandecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse versículo é um versículo muito importante para mim, virou o versículo do fechamento do meu testemunho, e eu quero compartilhar só algumas coisas antes da gente entrar, porque o meu testemunho traz uma palavra de esperança para você, mas quem vai transformar, restaurar e mudar a tua vida é a palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz assim: esperei. Esperar é fácil ou difícil? Difícil, não é? Por que, querido, aí está ainda mais difícil agora, nesse momento que nós estamos vivendo na atualidade? Porque nós estamos na geração que é imediatista. Mas como assim, Roberta? Assim, hoje quando a gente quer buscar alguma informação, a gente vai aonde? No Google, né? Hoje, por desespero, comprei uma chupeta para minha filha. Aí, coloquei no Google, como dar chupeta para criança. Minha primeira filha não usou chupeta, a gente vai recorrer aonde? No Google, não é verdade? Hoje a gente tem a internet. Minha filha hoje, para poder fazer um trabalho da escola, quando a professora coloca assim, coloque fotos de animais marinhos. Eu vou no Google e escrevo animais marinhos, e aparece na hora. Para eu escolher, com um monte de bicho que eu não sabia nem que existia. É assim que funciona. Só que no meu tempo de escola, eu tenho 37 anos hoje, no meu tempo de escola, eu não sei de vocês, mas aonde a gente tinha que ir para fazer um trabalho? Na biblioteca, não é verdade? Eu, pelo menos, da minha casa para a biblioteca municipal, eu tinha que pegar um ônibus, ir até a biblioteca, né? Eu gastava muitas canetas, eu tenho um calo na mão de tanto escrever nas folhas de papel ao maço. A minha geração é dessa, os trabalhos eram na cartolina, não tinha data show. Só que as coisas mudaram, avançaram, graças a Deus, aleluia, amém? Hoje a gente tem as coisas que fazem com que a gente tenha as informações muito mais rápido. Só que, quando a gente tem que esperar, fica mais difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado a clicar e aparecer. E a dificuldade é tanta, gente. Gente, eu sou do tempo da internet de escada. Quando eu e Fabrício, a gente ia namorar, a gente esperava da meia-noite para poder a gente acessar as informações. E hoje, quando eu pego meu telefone e demora assim, 1 segundo para abrir, eu falo assim, gente, esse telefone está lento, acho que eu tenho que limpar a memória. Porque a gente acostumou assim. Então, quando a gente se coloca diante de Deus e faz uma oração, a gente espera, mesmo que seja inconscientemente, que ela seja atendida tão rápido quanto hoje a gente consegue ser atendido, tanto na comunicação da internet, quanto num restaurante. A gente acostumou a ser atendido rapidamente. Só que eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua sendo o mesmo. A gente se adapta, né, e se transforma. O Senhor não, Ele é imutável. E Ele tem o jeito dele de trabalhar e nós não podemos esquecer disso. O Senhor, Ele tem a forma dele de trabalhar. E para Deus, querido, não existe emergência. Sabe por quê? Porque Deus não é pego de surpresa. Você acha que o Covid-19 pegou o Senhor de surpresa? Você acha que Ele estava lá no céu, assentado no seu trono, de repente Ele vê o povo aqui se movimentando nos hospitais e começando... está acontecendo alguma coisa na terra, eu tenho que providenciar uma solução. Você acha que o Senhor passou isso, gente? Ele já sabia. E eu aprendi algo muito importante, as coisas são maiores do que nós. Existe um plano do Senhor muito maior do que nós, muito maior do que os nossos próprios interesses. E a gente se apoia numa frase de que Deus, Ele tem pressa. Quantos já ouviram isso? Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele tem pressa. E a gente ouvindo essa frase que Deus, Ele tem pressa, a gente acaba agindo apressadamente. E quando a gente age apressadamente, a gente acaba fugindo do propósito de Deus. O Senhor, Ele tem o tempo certo. Fala comigo assim, Deus tem o tempo certo.
Mas para esperar é preciso esperar com confiança. Algumas versões vão dizer: esperei pacientemente pelo Senhor. Não é verdade? Esperei pacientemente pelo Senhor. Porque quando a Radassa me pede alguma coisa, eu falo para ela assim: filha, espera um pouco que eu vou te dar. Espera um pouco que eu vou fazer. E ela fica me olhando assim, eu falo para ela: você pode confiar em mim, eu vou fazer. Por quê? Porque a gente espera com paciência naquilo que a gente confia que vai acontecer. Ou a gente confia que a pessoa está cuidando. O Senhor, Ele está cuidando da tua causa, querido. O Senhor, Ele está cuidando da tua causa. Só que você não pode esperar de qualquer maneira. É preciso esperar com confiança. A gente precisa entregar a nossa situação diante de Deus, tirar de nós e entregar para Deus. Só que o que acontece? Se eu entrego, se eu vou dar esse copo de água para o Fabrício, esse copo de água está na minha mão e eu vou entregar para ele, saiu da minha mão, certo? O problema é que a gente entrega para Deus assim, ó: toma, Senhor, toma, Deus, fica para você. E a gente pega de volta, muitas vezes, um problema, ou uma situação, ou uma causa impossível, que era para estar no Senhor, porque a gente não confia de verdade. Mas você hoje vai aprender a confiar no centro do propósito de Deus. E só mais uma coisa: o que você vai fazer enquanto você espera, querido? O que você vai fazer da sua vida enquanto você está esperando o Senhor trabalhar de Deus? Enquanto você espera, você conhece a Ele. Enquanto você espera pela promessa, você conhece e desfruta do Deus da promessa. Enquanto você aguarda a bênção tão esperada, você espera o abençoador, você desfruta da companhia do abençoador. Eu vou ler um versículo para vocês que diz assim, em Êxodo capítulo 24, 12, diz: então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei as tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Então o Senhor disse a Moisés: vá para o monte, fique lá que eu vou te dar as tábuas de pedra. No versículo 16 diz assim: a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés dentro da nuvem. Então o Senhor chama Moisés para entregar as tábuas dos 10 mandamentos. Ele vai para lá, durante 6 dias o Senhor não fala com ele, mas no 7º dia Deus decide falar. Moisés saiu do monte, querido. Moisés permaneceu no monte. Por que Moisés não saiu do monte? Por que muitas das vezes o Senhor fala para a gente: confia, aguarda, espera. E a gente está esperando talvez por um dia, 2, 6 anos, 12 anos, 17 anos, 20 anos. Mas a gente não pode sair do monte. Sabe por quê, querido? Porque no versículo 16 diz assim: a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. Deus ainda não havia falado com Moisés, mas o Senhor estava lá com ele. Deus não havia ainda se pronunciado, mas a nuvem, a glória, ela estava lá com Moisés. Enquanto você espera, seja o tempo que for preciso, eu não sei qual o tempo que você vai esperar. Eu não sei se vai ser 20 anos, se já está fazendo 20 anos. Eu não sei se vai ser 6 anos como eu. Eu não sei o tempo que você vai esperar. Mas enquanto você espera, desfruta da glória, desfruta da presença, desfruta dele, porque ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e ele está presente, ele está presente. Ele não vai te deixar só, querido, ele não vai. Ele vai ouvir o seu clamor e o seu grito de socorro. Talvez você pense assim: Roberta, você não faz ideia de como está a minha vida. Você não faz ideia do que eu estou passando na minha casa. Você não faz ideia do que eu estou passando com os meus filhos. Você não faz ideia. Não faço mesmo. Mas eu sei o que eu passei, querido. Eu ouvi uma vez de uma serva de Deus que o Senhor, assim que a gente nasce, antes de nascer, né, como diz Jeremias, ele marca a gente para uma causa, para um propósito. E a todo tempo, sabe o que Satanás tenta fazer? Ele tenta roubar a marca que Deus coloca sobre nós, para usar para o reino das trevas, aquilo que é para ser usado para o reino de Deus. Então, todo tempo nós temos essa vida aqui para viver para a glória de Deus, no centro do propósito de Deus. E Satanás, ele vai tentando desvirtuar a gente do propósito, para que a gente não viva aquilo que o Senhor tem. E comigo não foi diferente. Só que Jeremias diz? Que antes que eu nascesse, que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor, ele já me conhecia,
e me tinha e me daria as nações, querido. Essa é a palavra do Senhor. Antes que fosse formado no ventre. Talvez você pense assim: Roberta, mas eu fui adotada. Roberta, eu sofri no orfanato. Roberta, minha mãe me rejeitou. Roberta, minha mãe tentou me abortar. Roberta, eu não conheço os meus pais. Roberta, você não sabe o que eu passei na minha infância. Querido, a palavra de Deus diz: antes que fosse formado no ventre, antes da rejeição, antes do abuso, antes do abandono, o Senhor, Ele já te conhecia. O Senhor já tinha uma identidade para você. O Senhor já tinha um destino para a tua vida. E dos meus 3 anos, mais ou menos, talvez um pouco antes, até os meus 17 anos de idade, eu sofri uma série de abusos sexuais. Eu sofri mais de 8 vezes abusos, com mais de 7 pessoas diferentes. Minha história, a minha infância e a minha adolescência foi marcada por questões de abusos sexuais. Foi um trauma muito grande, sofrido, muito difícil de passar. Mas o Senhor, Ele é conosco, amém? Não tem nada que Ele comece que Ele não vá terminar, querido. Não tem nada que Ele comece que Ele não vá terminar. E eu passei a minha infância e minha adolescência nesse período. Eu estou contando aqui para vocês a minha experiência pessoal, amém? Ela não está na Bíblia, é a minha experiência pessoal, daquilo que eu passei, com base naquilo que o Senhor fez na minha vida. Então não quer dizer que todas as pessoas que sofreram abusos sexuais vão se tornar homossexuais, amém? Isso é claro? Com 14 anos de idade eu tive a minha primeira experiência homossexual. Eu comecei a namorar mulheres. E essa primeira menina que eu me relacionei, eu namorei ela por quase 4 anos mais ou menos. Quando eu estava com 17 anos, que eu estava com essa menina, me relacionando com essa menina, eu já estava no último ano do ensino médio da escola. E a gente sempre ia para a casa de uma amiga minha, sempre. A gente ia para uma casa de uma amiga para jogar vôlei. Ela morava num condomínio e tinha uma quadra, e a gente ia para lá para brincar de vôlei. E nisso que a gente estava brincando lá, eu vi, eram uns 4 blocos, eu vi um rapaz sentado, que eu conheci, que não tinha mudado nada, que tinha estudado comigo quando eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos. E eu falei, a gente se conheceu, a gente se cumprimentou e a gente estava sempre ali, eu percebi aquele interesse daquele rapaz por mim. Mas um dia ele falou assim: Roberta, vamos lá em casa, minha mãe está doida para te ver, te rever, porque a mãe dele me conhecia criança, conhecia minha mãe, toda aquela atividade de escola junto, as mães estavam juntas, ela estava também. E um dia eu fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele me recebeu super bem. Chegou para mim e falou assim: Roberta, pode entrar, você não mudou nada, aquela coisa toda. Eu entrei. Quando eu cheguei lá, na casa dela, ela pediu para eu entrar. Entrei até o quarto, sentei na cama e ela disse para mim assim: Roberta, senta aqui para a gente conversar. Nisso que eu sentei, querida, ela olhou para mim e disse assim: eu tô vendo aqui que você namora uma mulher. Eu falei: tá vendo aonde? Aonde você tá vendo? E ela disse para mim: eu sou do Homolocô, eu sou espírita. Ela era do Homolocô, que é um bando e candomblé traçado. Ela falou assim: eu sou espírita e as entidades estão me dizendo que você namora uma mulher. Mas, se você namorar o meu filho, você vai conseguir se libertar disso. Sabe o que eu aprendi, querido? Que o inimigo, ele trabalha no desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque durante muitas e muitas noites, a partir dos meus 14 anos, eu chorava, Roberta, chorava na minha cama no quarto, porque se eu pudesse, eu não me sentiria atraído por outras mulheres. E eu dormia chorando, acordava mais um dia, até que eu me convenci que eu tinha nascido daquele jeito e que eu ia morrer daquele jeito, que não tinha mais salvação para mim. Eu tinha que me acostumar a viver daquela forma. Até que ela me deu uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança dela? Namora ele, que você vai conseguir. Naquela época eu não tinha saído do armário ainda, sabe? A expressão que usa quando você se assume homossexual. E eu pensei comigo: eu vou tentar. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente não tem nada, quando a gente não tem uma base, quando a gente não tem nada, qualquer palavra vira uma palavra de esperança pra gente. Mas eu quero te dizer algo antes de continuar, que você tem Jesus Cristo de Nazaré, querido. Você tem Jesus.
Você tem Jesus e Ele vai guiar a sua vida. Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Ele não vai te abandonar. Então, se você tem dúvida, se você tem alguma dificuldade, não vá por conversas, querido. Se apegue na palavra do Senhor, porque Deus, Ele vai falar com você. E eu comecei ali, isso era setembro, meado para o final de setembro. E no final de setembro tem uma festa muito conhecida, chamada Festa de Cosme e Damião. Vocês conhecem essa festa aqui? A festa onde o pessoal corre atrás de doce, tem aqui em Aracruz também, ou só lá em São Gonçalo. Né? E ela virou para mim no dia, estava chegando perto, eu estava lá na casa dela, ela falou, Roberta, vamos lá no centro. Quando eu dizer centro, é o centro espírita, tá bom? Quando eu falar entidade, é demônio. Só para ficar mais fácil para eu contar o testemunho para vocês. E aí, eu falei assim, ela falou, Roberta, vamos lá no centro. Eu falei assim, vou nada, não gosto dessas coisas não, vou não. Ela, para de bobeira, menina. Vamos lá. A gente vai dar brinquedo para as crianças, vai ter bolo, a gente vai dar doce. E quando ela falou, a gente vai dar doce, sabe o que eu me lembrei? Que meu pai deu doce a minha infância toda. E eu ia com ele nos lugares. E pensei, se vai dar doce, meu pai dava doce, logo não tem problema nenhum. E eu fui com ela no centro. Quando eu pisei no centro, gente, eu estava no portão do centro, que eu pisei. A mãe de santo estava uma distância daqui, até o irmão ali de camisa azul, mais ou menos. E ela cutucou essa moça e falou assim, essa menina é médium de berço, ela precisa desenvolver. Eu fui até ela, não fazia a menor ideia do que era isso. E ela falou assim, volta durante a semana, que eu vou jogar búzios para você e eu vou te explicar melhor. Quando ela falou para mim, eu vou jogar búzios, eu falei, opa, eu vou. Sabe por quê, querido? Tinha uma coisa que eu fazia que eu não fazia ideia. Eu era pré-adolescente e vendia, não tinha internet. Vendia na banca de jornal aquelas revistinhas de horóscopo, sabe? Com simpatia, gente, eu adorava aquilo. Luas, estrelas, não sei o que, os horóscopos e a simpatia, fiz um monte. E eu olhava, quando ela falou, vai jogar búzios, eu falei, opa, eu conheço isso. Sabe o que isso me alerta nos dias de hoje? Vou dizer para vocês. Quando eu tinha 10 anos, 9 anos, eu comprava essa revistinha. Quando eu estava tendo essa conversa com a mãe de santo do centro, eu estava com 17 anos. Tem coisas que muitos de nós, né, hoje, líderes religiosos, pessoas, seus pais, né, pessoas de influência na sua vida, os líderes de célula, você vai lá pedir alguma ajuda quando a gente vai, né, quando as pessoas chegam até nós, e a gente dá uma orientação. E muitas das vezes a gente escuta, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Qual é o problema? Não faz mal nenhum. Não tem nada a ver. Qual é o problema de uma menininha de 9 anos ficar lá lendo horóscopo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe qual é o problema, querido? Que aquilo que Satanás planta, uma hora ele vai voltar para colher. Ele não é apressado igual a gente. Se duvidar, ele vai sentar, tô brincando, tá? Ele vai sentar, vai cruzar as perninhas e vai esperar dar o tempo dele para ele ir lá colher aquilo que ele plantou na nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A revistinha de 9 anos foi parar com 17 com a mãe de santo jogando búzios. E quando ela abriu os búzios para mim, ela olhou os búzios e falou assim, eu tô vendo aqui que você namora uma mulher. Se você entrar para o centro e colocar roupa e desenvolver, um dia você vai se libertar disso. Era outra palavra de esperança que eu estava recebendo naquele dia. E cheguei lá, eu perguntei para ela assim, mas o que é médium de berço? E ela falou, alguém da sua família já foi espírita, morreu, e você herdou essa herança espiritual e você precisa desenvolver para que as coisas andem na sua vida. E ela ainda disse para mim assim, pode perguntar a seu pai ou a sua mãe, você vai ver que tem alguém lá. Eu fui, meus pais nessa época já estavam separados, fui na minha casa, falei com minha mãe, falei, mãe, alguém da nossa família é espírita? E minha mãe falou assim, não, ninguém é. Falei, mãe, você tem certeza? Gente, minha família do Pará deve ter para lá de 300 pessoas. Minha mãe é de Belém. Eu falei, mãe, você tem certeza que aquele povo lá de Belém, eles não tem... Roberta, não tem. Não tem. Que eu saiba, não tem ninguém. Falei, amém. Fui até a casa do meu pai, falei, pai, alguém da nossa família é espírita? Aí meu pai abriu um sorriso. Ele falou assim, vozinha. Vozinha é a mãe do meu pai, minha avó. A gente se referia a ela assim, vozinha. Eu falei, vozinha? Ela é. Roberta, mamãe. Ele me falando, mamãe. Tinha um terreiro atrás da nossa casa. E um dia,
eu levei você lá. E ela disse para mim que um dia você ia frequentar o centro. Sabe quando tudo faz sentido, querido? Tudo que eu estava ouvindo ali fez muito sentido para mim. Eu queria deixar a homossexualidade, ela parecia que conhecia a minha história familiar, tudo, meu pai me contando da minha avó, parecia que todas as portas estavam se abrindo para eu frequentar aquele ambiente. Só que nem tudo que faz sentido, querida, é de Deus para a nossa vida. Nem todas as portas que se abrem é para a gente entrar. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele abre a porta, mas também é um Deus que fecha a porta. Já diz a Arca de Noé, quando Deus fechou a porta da arca, quem teve que abrir de novo? Não tinha nem fechadura. Quem abriu de novo foi o Senhor, querido. Então, quando você estiver diante de uma porta fechada, seja em qualquer área da tua vida, pergunte ao Senhor se Ele não está nisso. Pergunte ao Senhor se Ele realmente não foi Ele que fechou essa porta para você ir para uma outra direção. Ou para você aguardar o tempo que Ele vai abrir de novo a porta. Pergunte ao Senhor. Amém? E aí, eu não tinha essa informação. Comecei a frequentar o centro. Meu pai me deu aquela roupa toda de baiana. E eu comecei a frequentar. Queridos, eu recebia no centro em torno de 4 a 5 entidades, mais ou menos. Cada sessão do centro, eu recebia de 4 a 5 entidades. Eu fiquei no centro durante 2 anos. Durante esses 2 anos foi tempo suficiente de eu botar a roupa, deitar para a entidade, fazer a obrigação nas encruzilhadas, nos cemitérios, ver a Mãe de Santo fazendo trabalho com o animal. Eu vi muita coisa lá, mas a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor essa noite, amém? E enquanto eu estava lá, Deus, Ele estava preparando algo para a minha vida. Minha irmã, eu ouvi uma vez na pregação do pastor Antônio Cirilo que Deus, Ele sempre planta um crente na nossa casa para trazer salvação para a nossa família. Eu já quero te dizer, se você é um crente de Jesus Cristo, Deus plantou você na tua casa e você e toda a sua família tem a oportunidade de transbordar do Senhor na tua casa, querido. Porque o Senhor te plantou lá e Ele vai usar a tua vida. Sabe por quê? Porque aonde há luz, não há treva. Aonde há luz, não há treva, querido. E aí, minha irmã se converteu. Minha irmã se converteu assistindo televisão. Estava assistindo um programa, passou lá, decidiu assistir o culto, virou para o marido e falou, vamos para uma igreja? Vamos. Decidiram, se batizaram, são crentes até hoje, graças a Deus. E assim que ela se converteu, que ela conheceu Jesus Cristo, a verdade da vida dela, ela chamou a macumbeira para ir na casa dela. Pensa, uma nova convertida chama a macumbeira. E eu cheguei na casa da minha irmã, quando eu cheguei, queridos, ela tinha uma mesa grande, em cima da mesa tinha uma Bíblia assim, fechada. Eu vi a Bíblia em cima da mesa, mas tudo bem. E ela falou, senta aqui. Eu sentei. E ela me fez 3 vezes a mesma pergunta. A pergunta dela para mim foi, Roberta, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu respondi, eu creio. E ela perguntou de novo, Roberta, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu disse para ela, sim, eu creio. E ela perguntou pela 3ª vez, aí eu já estava meio chateada. E falei para ela assim, Beth, é óbvio que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão. Toda vez antes de começar a sessão no centro, a gente reza o Pai Nosso. É claro que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí o que ela fez? Ela abriu a Bíblia. E nisso que ela abriu a Bíblia, ela leu lá em Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está acima dos céus, nem debaixo da terra. E diante dela não se curvarás e não prestarás a ela culto e adoração. O que eu fazia toda vez que eu chegava no centro? Tinha um altar enorme. Eu era obrigada. Eu entrava no centro, eu era obrigada a ir até aquela imagem que era dona da minha cabeça, encostar a minha testa no chão e declarar aquela imagem culto e adoração. Sabe qual é a diferença, querido? Nós, cristãos, nós estamos aqui numa linda celebração, um lindo culto ao nosso Deus. Você pode entrar por essas portas aqui, os louvores serão entoados, o pastor vai orar, você vai assistir toda a palavra, você vai embora para a sua casa, e em nenhum momento o Senhor vai te obrigar a adorá-lo. Em nenhum momento. Mas a todo tempo Ele vai tentar te atrair à sua presença. Eu era obrigada a chegar no centro e curvar a minha cabeça. Quando minha irmã leu aquela parte da Bíblia, eu não falei absolutamente nada.
Aí ela partiu lá para Levítico 18. Sabe por que ela partiu para Levítico 18? Que diz: homem que se deita com outro homem para Deus, abominação é. Homem que se deita com outro homem para Deus, abominação é. E lá em Romanos, Paulo vai dizer: até as mulheres mudaram o curso natural da sua natureza e começaram a se envolver com outras mulheres. Queridos, o que a mãe de santo tinha falado para mim? Ela falou para mim que se eu entrasse para o centro, colocasse roupa, desenvolvesse, eu ia conseguir me libertar da homossexualidade, certo? Nada disso aconteceu, querido. Muito antes disso, eu já tinha entrado para a faculdade. Eu já estava namorando uma outra menina na faculdade. Nada do que a mãe de santo tinha falado aconteceu. E minha irmã leu para mim: homem que se deita com outro homem para Deus, abominação é. Depois ela foi lá para Apocalipse 22. Eu falo que aquela lista foi feita só para mim. O que está escrito em Apocalipse 22? Os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os mentirosos, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. O que eu era? Feiticeira, idólatra, adúltera no sentido que eu não tive um relacionamento na minha vida que eu tivesse sido fiel, mentirosa e homossexual. E ela disse assim: não herdarão o reino dos céus. Queridos, eu só virei para minha irmã e falei para ela assim: o que eu faço agora? E ela falou para mim: ora. Eu falei: o quê? Ora. É muito interessante que ela não pediu para eu preencher nenhuma ficha de libertação. Não pediu para eu fazer nada. Ela falou: ora, porque Deus, Ele vai falar com você. Querido, e ela ainda disse mais: quando você estiver lá, ora. Quando eu cheguei no centro, querido, com aquela roupa toda de baiana, enquanto as pessoas oravam o Pai Nosso, eu fiz uma oração a Deus que eu nunca mais esqueci. Eu falei assim: Senhor, eu estou nesse lugar porque eu acho que eu estou te servindo. Se esse lugar não é seu, me envolve numa cúpula de vidro, mas não permita que nada se aproxime de mim. Eu falei para vocês que eu recebi, dependendo da sessão, 4 a 5 entidades, não é verdade? Eu, Roberta, conheço 3 formas da pessoa manifestar no centro. A primeira forma é quando toca o tambor, quando o centro é de tambor, toca o atabaque. No ponto lá de macumba, que é a música, a entidade vai e desce. A outra forma é quando uma pessoa já manifestada começa a dançar na sua frente, chamando aquela entidade. E a última que eu conheço é quando a mãe de santo vem. Quando a mãe de santo vem, o demônio tem que descer, querido, que é a chefe da casa que está chamando. E eu fiquei lá e tocou o atabaque e eu não senti absolutamente nada. Depois veio uma pessoa manifestada, começou a chamar aquela entidade ali, aquele demônio e nada. Veio a mãe de santo com uma espada enorme na mão, era festa no centro. E ela começou a riscar o chão com a espada. E eu estava vendo aquela faísca assim no chão e eu já estava apavorada. E Deus só falava ao meu coração: eu não estava ali, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. E foi como se eu olhasse as pessoas que estavam ali à volta, naquele círculo ali junto comigo. Pessoas que eu conhecia a história. E eu começava a ver a vida das pessoas ali. As pessoas estavam com vidas com muitas lutas, muitas dificuldades, vidas destruídas. E Deus começou a falar comigo, Ele ministrar o meu coração, olhando para cada pessoa que estava ali. E um dia, querido, o Senhor decidiu mostrar a sua glória naquele lugar. Eu não recebi absolutamente nenhuma entidade ali. E Deus só falava ao meu coração: eu não estou aqui. Eu saí do centro. Aleluia. Eu saí do centro. Não foi ainda assim que eu me converti, mas eu deixei aquele lugar. E foi o período que eu mais me afundei na homossexualidade, foi quando eu deixei o centro. Em torno de 2 anos, mais ou menos, dos meus 19 aos meus 22 anos, foi o tempo que eu mais me afundei na homossexualidade. Conheci muitas pessoas, conheci muitos lugares, fiz muitas coisas das quais hoje eu me envergonho. Mas o nome do Senhor Jesus agora Ele é exaltado e glorificado, querido. Depois desses 2 anos, quando eu cheguei na minha casa, eu morava com a minha mãe. E quando eu ia abrir a porta de casa, eu ouvi um barulho na minha mente. Pareciam pessoas que estavam rezando, sabe? Era o que eu conhecia, aquele burburinho de uma oração baixinha. E eu fui andando na direção. Eu morava no sobrado e tinha uma casa atrás do sobrado onde eu morava. E eu fui andando na direção daquele sobrado.
Quando eu cheguei na casa de trás, era uma reunião da Assembleia de Deus. Uma irmã estava fazendo uma campanha de oração ali. E eu perguntei se podia ficar. Querido, depois de 2 anos fora do centro, eu não tinha manifestado mais nenhum demônio. Depois de 2 anos, naquele dia, eu manifestei um demônio novamente. Eu não sei se eu fui àquela primeira reunião, ou se aquela era a segunda, se era a terceira, eu não sei. Eu sei que toda terça-feira, quando eu chegava do trabalho, eu passava ali, aquela irmã estava ali, eu ia para lá e manifestava o demônio. Até que no último dia, ela pegou nos meus braços e falou assim: você precisa procurar uma igreja. Você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ela falou, o diabo ele quer te matar. E a gente sabe disso. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para isso. Só que na minha mente, isso não era espiritual, entendeu? Ele ia me matar mesmo. E eu comecei a procurar uma igreja. E fui até a igreja que eu sou membro hoje, que eu me converti há 16 anos atrás. Vai fazer 17 anos esse ano. E eu fui até lá, recebi um convite de uma irmã para assistir um testemunho. Eu até brinco, por isso que eu dou testemunho até hoje. Porque eu sei o quanto aquilo impactou a minha vida. E uma irmã deu testemunho, no final ela perguntou quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Querido, eu estive lá. Fui à frente, rendi a minha vida a Deus, entregando a minha vida para Ele, recebendo Ele como Senhor e Salvador na minha vida naquele dia, naquele culto. Só que Deus, Ele tem poder para fazer as coisas instantaneamente, não é verdade? Ele é poderoso para fazer instantaneamente. Ele é Deus. E eu quero que você saia daqui crendo nisso hoje. Que Ele é poderoso para fazer na hora. A gente tem um irmão lá da igreja que ele foi a um retiro de carnaval, usando drogas, alcoólatra. Gente, nunca mais. A gente conhece esse irmão até hoje. Inclusive, eu fui na casa da esposa dele fazer unha antes de vir para cá às 7 horas da manhã. E eu cheguei lá, o irmão estava lá, sai para trabalhar, volta para casa. Hoje tem uma família, morava, era largado. Nunca mais, querido. Recebeu Jesus e nunca mais usou droga ou bebeu álcool, nunca mais. Mas comigo não foi assim, amém? Iniciou na minha vida um processo. Eu comecei a viver um processo. Meu primeiro ano na igreja foi para me libertar da questão do espiritismo, era uma marca muito forte na minha vida, e para a glória do Senhor, o Senhor cumpriu, até que foi muito interessante que um dia eu manifestei sei lá quantos demônios no mesmo dia, e um dos nossos pastores lá da igreja, ele chegou para mim e falou assim: Roberta, você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu falei que sim, eu recebi. E ele disse para mim: Roberta, aonde o Espírito de Deus habita, Satanás ele não pode habitar. Querido, naquele dia virou uma chave na minha cabeça. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente recebe Jesus no coração, mas a gente precisa receber Jesus no nosso entendimento. Por isso da importância da gente conhecer a palavra. Por isso que a palavra vai dizer que a verdade, ela vai nos libertar. A palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Ele vai nos libertar, querido. Naquele dia, eu entendi, nunca mais, fazem 16 anos, nunca mais eu recebi uma entidade, nenhuma visita demoníaca para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até que começou um processo. Qual é o processo? Não tinha mais demônio para expulsar. Não tinha mais o que fazer. Eu passava quantas e quantas vezes. Gente, Fabrício fala que eu fui o único, né? Eu fui o primeiro caso de homossexualidade assumido na igreja. Eu queria muito que o Senhor restaurasse a minha sexualidade, mas eu queria muito. Então, por muitas vezes, eu chegava na igreja, a igreja tem mulher, não tem? Eu chegava na igreja, estou abrindo aqui meu coração para vocês, tá, gente? Eu sei que está sendo gravado, mas todo mundo já sabe disso, minha vida é um livro aberto, literalmente. Eu chegava na igreja, sentava, olhava para frente, via que tinha uma mulher da qual gerou interesse, eu abaixava minha cabeça e procurava outro lugar para sentar, para poder cultuar ao Senhor, querido. E eu fui passando por isso um dia, outdoor, eu tinha raiva. Gente, outdoor de massa corrida, tem mulher de biquíni. Vocês entendem isso? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso. Né? Eu estou falando para geral, para todo mundo hoje, para vocês entenderem isso, que é uma verdade. A todo tempo nós somos... Fugiu a palavra. Bombardeados, obrigada. Nós somos bombardeados com qualquer tipo de informação, em qualquer área que a gente lute. E aí, nesse dia,
na minha vida, né, eu ia para a igreja e caminhava. Eu fiz zilhões de gabinetes pastorais. Eu ia lá e falava, até que um dia meu pastor virou para mim e falou assim: Roberta, eu não sei mais o que fazer com você. Eu acho que ele esvaziou o coração dele e falou assim: eu não sei mais, minha filha, eu não sei. Me deu um cartãozinho, pegou um cartão e falou assim: aqui tem um cartão de uma psicóloga. Porque você tem coisas que você precisa tratar. A gente precisa entender isso, querido, que Deus ele faz a obra por completo, mas tem áreas da nossa vida que a gente pode buscar ajuda, amém? Tem áreas da nossa vida que a gente pode buscar apoio, sim, emocional, para poder cuidar dos nossos traumas, das nossas feridas. E eu procurei um tratamento psicológico. Nesse meio tempo que eu estava fazendo tratamento, ainda assim, com essa vida desse jeito, eu conheci o Fabrício. Nessa confusão linda, Fabrício ele vai para a minha igreja. A mãe dele tinha saído da PIB do Porto Novo, ido lá para a PIBARG, e ele resolveu adicionar as pessoas depois de meia-noite na internet, no extinto Orkut, MSN, conhece? Só não tinha ICQ, né? ICQ a gente não conversou não, porque eu não tinha ICQ na época. E a gente começou a conversar, ele adicionou todo mundo, e ele foi falando comigo, né? E a gente foi conversando, papo vai, papo vem. E o Fabrício falou assim pra mim: Roberta, eu queria orar por você. Quase que eu disse pra ele assim: pode orar, meu irmão, tô precisando. Eu tinha entendido, claro, o que ele tinha falado comigo. Eu queria orar por você, por nós. E eu falei assim: tudo bem, porque orar a gente podia. Sabe por quê, querido? O que aconteceu? Um pouco tempo antes desse momento em que o Fabrício entrou em contato comigo, eu fiz uma oração na cozinha da minha casa. Eu lembro que eu estava muito atordoada. E eu orei, eu clamei ao Senhor por um marido. E eu falei para Deus assim: Senhor, eu quero um marido. E eu disse para Deus assim: Senhor, eu quero um homem que seja crente desde criança. Porque eu quero que os meus filhos conheçam as musiquinhas de criança que eu não conheço. Eu quero um homem que os pais ainda estejam casados até hoje. Porque os meus pais são separados e eu quero que a minha família tenha uma referência. E eu falei para Deus: Senhor, eu quero um homem baixinho, gordinho, sem barba na cara. Meu marido, gente. Viu? Já aprenderam a fazer oração, não aprenderam? Todo mundo, jovens aí, solteiros, foca. Aí, eu pedi para Deus. Então, quando eu vi o Fabrício, ele preenchia todos os meus requisitos físicos. Baixinho, gordinho, sem barba. Não é verdade? E a gente começou, quando eu vi, a gente começou a conversar, eu falei: agora eu preciso saber do resto. E a gente decidiu começar a conversar e a orar. E nós oramos por 5 meses, querido, sem beijar na boca, porque é oração, não é para beijação. Amém? É oração. A gente estava orando, e nós oramos por 5 meses. Só que no intervalo, assim, no terceiro mês, era março, abril, maio, junho. O que tem em junho? Dia dos Namorados. Isso é o aniversário. Um dia depois, ele acha que vai ganhar 2 presentes. Eu dou um pé do sapato num dia e o outro pé no outro. Cadê? Sempre do 2. Aí, o que aconteceu? Ele chegou pra mim e a gente continuou caminhando. Até que nesse dia ele falou assim: Roberta, chegando o dia dos namorados. Falei: querido, vamos namorar. Gente, até já não estava namorando na igreja. Como é que a gente não ia participar? Porque a gente não estava namorando. A gente estava orando. Eu falei: Fabrício, eu não posso namorar com você. Ele falou assim: mas por que você não pode namorar comigo? Eu já conheço. Que a gente, nesse tempo de oração, a gente passeava. Eu ia jantar na casa dele, almoçar com os pais dele. Eu conhecia a família, eu conhecia ele. Ele conheceu a minha casa, conheceu meus pais, conheceu meus irmãos. Eu conhecia os irmãos dele. E por que você não pode namorar comigo? E o testemunho que está escrito no livro, em 100 páginas, que está na internet de 2 horas, eu estou contando para vocês em 1 hora mais ou menos. Para ele eu contei em 5. Fabrício, eu não posso namorar com você? Por quê? Porque eu fui homossexual, eu gosto de uma menina, é porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele olhou pra mim assim e falou assim: eu não posso ficar com você não. Mas claro, né? Mas não é assim, vai ser assim. E ele deu esse sorrisinho dele, que é bobo a figura, e falou pra mim assim: eu não posso ficar com você porque ficar não é de Deus. Eu vou namorar você, mas eu vou esperar o tempo que for preciso. Ganhou o coração, ganhou não? Hoje eu brinco com ele que ele não fazia ideia do que ele estava falando. Mas Deus ouviu. Ele declarou e Deus ouviu, porque ele não fazia ideia do que ia começar naquele momento. Depois de 2 meses, estamos 5 meses, Deus
falou comigo tão claramente no meu coração. Ele falou assim: eu tenho para você com esse homem uma família, você pode se casar com ele. E a gente começou a namorar. Depois a gente decidiu ficar noivo e Deus falou comigo, falou com ele. A gente pediu tanta prova para Deus que eu falo que ele não tem direito nunca de se divorciar de mim. Porque o que ele pediu de prova, ele fez igual Gideão. Coloca algodão, tira algodão. Coloca algodão, tira algodão. Ele estava assim, igual Gideão. Falei: Fabrício, chega, meu Deus. Mas ele tinha que ter certeza, não? Graças a Deus por isso. E aí, a gente começou a namorar, Deus confirmou o nosso noivado, confirmou o nosso casamento. E pergunta para mim: Roberta, mas e aí? E aí nada, querido, continuava a mesma coisa. Mas por que você decidiu se casar com ele? Sabe por quê, querido? A gente tem a mania de querer ver o milagre por completo. E a gente não contempla a obra transformadora que o Senhor vai fazendo na nossa vida até durante todos os dias, com a gente caminhando. A gente não contempla isso. A menina que não andava de mão dada com o homem começou a andar. A menina que não conseguia beijar um homem começou a beijar. A pessoa que achava que ia casar com uma mulher e ia criar cachorrinho, nada contra, tá? Mas ia casar com uma mulher e criar cachorro porque não teria filhos, porque era uma decisão minha no meu coração, começou a pensar em nome de filho. Quem não queria casar começou a fazer croquis de casa, desenhar a casa num papel. Querido, se isso não é obra de Deus, eu não sei o que é. Eu estava vendo a mão de Deus poderosa na minha vida. Eu tinha prazer de estar do lado dele, eu tinha prazer na companhia dele, mas algo ainda não tinha sido completo. E quando a gente perguntava, Deus falava: casa. Quando a gente perguntava, Deus falava: casa. Isso não é recomendação para ninguém, mas foi aquilo que o Senhor fez em nós, amém? E eu decidi me casar. Só que no dia do casamento, eu achei de verdade. As pessoas perguntavam para mim: Roberta, você está se casando com esse homem? Todo mundo sabia da minha história, da minha vida. Você já pensou o que vai acontecer depois? Eu falava assim: gente, Deus ele vai fazer o sobrenatural. Mas quando eu falava assim, Deus vai fazer o sobrenatural, na verdade eu achava que quando eu dissesse sim no altar, ia cair um pozinho de plim-plim-plim assim, ó. E Deus ia me transformar de homossexual para heterossexual naquela hora, naquele instante. Eu achava isso. Mas não aconteceu, querido. Não aconteceu. E além disso, eu fui criada ouvindo: não dependa de homem nenhum. 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 E aquilo foi construindo dentro de mim uma questão de independência muito grande. Então eu tinha que lidar com dois problemas: uma mulher independente e insubmissa, com desejos homossexuais por outras mulheres. E foi assim que a gente passou os nossos 2 primeiros anos de casado, querido. Foi muito difícil. Não foi fácil. Mas a gente brinca dizendo que a única coisa que não passou pela nossa cabeça foi se separar. Não passava pela nossa cabeça o divórcio. A gente tinha certeza que Deus fazia. E eu chegava e pensava, falava com Deus, eu falei: Deus, eu tenho certeza, mas muda o quadro. Muda a minha história, transforma a minha vida. E eu olhava para o lado, querido, das pessoas de referência homossexuais na mídia, elas estavam caindo. E ao decorrer dos anos elas foram caindo. E já tinha passado 1, 2, 3, 4 anos e as pessoas estavam caindo, querido. E eu falava para o Senhor assim: Senhor, se não existe um homossexual restaurado, faz em mim, porque o seu nome será ecoado nos 4 cantos dessa terra. E eu pedia para Deus, querido. E eu lembro que no meu processo de libertação, eu em casa, eu falava para minha mãe assim: mãe, me pega na faculdade, porque vai dar 10 horas da noite e as pessoas vão começar a me ligar, e eu vou querer sair, eu vou querer ir para a balada. Eu agarrava o vaso sanitário do banheiro da minha casa e eu clamava pelo Senhor. Eu falava: Deus, faz em mim, porque eu te amo. Quando as pessoas me perguntam: Roberto, como é que você conseguiu? Sabe o que eu digo para elas, querido? Porque eu amei mais o Senhor do que amei o pecado. Eu me apaixonei por Jesus. Se você está querendo se libertar, querido, de alguma área da sua vida, se tem alguma coisa da sua vida, querido, busque ao Senhor e você vai encontrar. Conheça Ele, porque Jesus é apaixonante. Jesus, Ele é apaixonante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente o deseja, mais a gente quer ficar perto dEle. E eu não conseguia negociar Jesus e o pecado. Eu não conseguia, querido. Eu lutei, eu não estou dizendo que eu não caí, eu caí muitas vezes, mas não teve nada que me deixasse no chão, que todos os dias de manhã eu não falasse: Jesus, o Senhor é o amor da minha vida, me ajuda. E eu continuei clamando por isso casada.
Até que um dia aprove o Senhor. Aprove o Senhor. Eu fui para um congresso de uma igreja. Chegando lá, na segunda palestra de sábado pela manhã, uma pastora estava ministrando. E ela falou assim: a gente vai orar agora. Já estou encerrando, tá, queridos? A gente vai orar agora. Vai cada um para o seu canto. E ora do jeito que quiser. Eu lembro que eu fiquei na cadeira, assim, sentada, olhando para baixo. E naquele momento, querido, Deus me trouxe à memória 3 situações da minha vida muito importantes. A primeira coisa que me veio à memória, que o Senhor falou comigo, foi da minha mãe grávida de mim. Sabe por quê, querido? Eu não tinha nome para menina. Meu nome ia ser Roberto. Eu não tinha, eles tinham certeza absoluta que eu ia ser um menino. Meu pai brincava da barriga da minha mãe como se eu fosse um menino. Quando chegou lá na hora que nasceu, coloca a Roberta. É menina. O sonho da minha mãe era ter um filho homem. O sonho dela era ter um filho homem. E aí, Deus falava comigo assim. Cada vez que me trazia à memória isso, Ele falava comigo. Ele falava assim: Roberta, você é a menina que eu escolhi. Você é a menina que eu escolhi. Depois Ele me trouxe à memória uma outra situação. Sabe qual é a outra situação? Quando eu nasci, o médico falou que eu estava em sofrimento, estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço. E o Senhor falou para mim assim: o inimigo tentou ceifar a tua vida desde o nascimento, mas eu te livrei, porque você é a menina que eu escolhi. Queridos, por último, o Senhor me trouxe à memória a cena do abuso sexual que eu sofri com 8 anos de idade, que para mim foi o pior deles. E eu me lembrei de cada detalhe daquele dia. Eu lembrei de onde eu estava, eu lembrei de como eu estava, da roupa que eu usava. E o Senhor falava para mim assim: eu permiti que todas essas coisas acontecessem na tua vida. Você não estava sozinho em nenhum momento. Eu estava contigo em todos os momentos que você passou. Eu estava com você em todos os momentos que você passou. Você não estava só. Mas eu permiti que você passasse por isso, para que as pessoas saibam. Para que as pessoas saibam que eu sou um Deus poderoso. Que eu tenho o poder de curar, de salvar, de transformar e de restaurar. No final, querido, dessas 3 informações, que foi nesse período de oração, eu abri os meus olhos assim e estava molhado de lágrimas, tanto que eu chorava. E eu lembro que eu gritava com Deus, eu falava com Deus assim: Senhor, se o Senhor está pensando que eu vou falar para você, se o Senhor estava lá, então por que você não fez nada? Porque não é isso que muitas vezes a gente pensa, querido. Eu não vou ver minha filha, querido, passando por um momento tão ruim. Vou olhar para ela e falar assim: eu vou tentar tirar, porque é a nossa reação humana. Mas Deus, Ele tem os meios dele trabalhar, amém? A gente para pensar como pai, como mãe, a gente não consegue talvez imaginar isso. Mas o propósito de Deus é maior do que nós, querido. O propósito de Deus, Ele é maior do que nós. E conforme, querido, eu ouvia aquelas informações do Senhor, uma coisa gritava no meu coração: você é a menina que eu escolhi. E eu falava para o Senhor: Senhor, se o Senhor pensa que eu vou dizer para o Senhor: se o Senhor estava lá, então por que o Senhor não fez nada? Se o Senhor estava lá, então por que não me tirou de lá? Por que permitiu que isso acontecesse comigo? E eu falava para Deus: o Senhor está muito enganado. E eu só dizia para Ele assim: Senhor, se é para a Tua honra e para a Tua glória, eis-me aqui e envia-me a mim. Se é para a Tua honra e para a Tua glória, faz em mim a Tua vontade, para que as pessoas vejam que o Senhor é um Deus poderoso. Só que eu não fazia ideia, querido. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido naquele dia. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido naquele dia. Quando eu saí dali, daquele congresso, e fui para minha casa, que eu olhei para o Fabrício, e eu olhei para ele e tive a certeza absoluta que eu amava aquele homem da maneira que Deus desejava que eu amava. Desde aquele dia então, querido, nunca mais. Nunca mais. Deus, Ele colocou um ponto final nisso.
E eu tô aqui para dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não há absolutamente nada que Deus não possa fazer, querido, na nossa vida. Não há absolutamente nada. Ele não só me deu uma família, me deu um marido, Ele me deu uma filha, agora me deu uma outra filha, como Ele me deu um ministério. Porque Deus, Ele faz aquilo que a gente nem imagina. Então eu não sei como é que está a sua vida hoje, pessoalmente. Eu não sei por quem você tem orado. Eu não sei, eu não faço ideia. Mas eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para fazer. Eu quero te dizer que aquilo que Ele começou, Ele conclui até o fim. Eu quero te dizer que existem promessas, querido, na palavra de Deus, e elas são de verdade. E a gente pode começar a declarar a palavra. Você quer profetizar? Profetiza a palavra. Pega a palavra e declara. A palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pega a palavra e declara. Porque o Senhor, Ele tem poder para fazer.